Bom dia, terceiro ano, como estão? Espero que estejam todos bem, estudando bastante nessa nossa reta final. Semana que vem já é a nossa semana de prova, né? Então se preparem, se organizem. Eu conversei com alguns de vocês aí via fórum e tudo mais, e abri aí um leque entendendo né, a situação. Então eu deixei que os alunos que não tivessem entregado os exercícios de fixação que eu proponho a cada aula desse novo formato aqui, tivessem tempo hábil para fazer, ou seja, estou aceitando que vocês coloquem, postem lá no portal, na nossa pastinha de química lá no Sponte, os exercícios de fixação das aulas anteriores, caso você ainda não tenha feito. Então, segura essa oportunidade aí de levantar a sua nota, tá bom? Então, faça, aproveite o final de semana, já faça no sentido de fazer uma revisão, tá? Já estudando para a nossa prova que virá na semana que vem, tá? Vai ter como base tudo que foi passado aqui para vocês, os exercícios que nós fizemos. Hoje eu vou fazer mais exercícios. Eu tive uns feedbacks bem bacanas das aulas anteriores, em que nós fizemos exercícios, tá? Fui explicando ponto por ponto, fazendo uma revisão nos momentos que foram necessários. Então a intenção é fazer isso novamente. Hoje eu trouxe alguns exercícios do Enem, para vocês perceberem como, né, as questões aí de química orgânica, principalmente aí nessa fase desse terceiro ano, que a gente puxa muito química orgânica, né, como esses exercícios, como é a cara desses exercícios aí, desse conteúdo em questões de vestibulares e questões de Enem, ok? Vamos a eles então. Vou diminuir a câmera aqui para vocês me acompanharem. Vou falar de novo, turma. Não esqueça de deixar o seu exercício de fixação lá no Sponte, para que você não perca nota, tá? Não deixe de fazer isso. Então, vamos à nossa aula de hoje. Como eu falei na aula passada, eu sempre falo das nossas organizações das aulas, né? Já citei aqui no comecinho da aula. Nas aulas anteriores, nós fiz uma revisão para vocês sobre as cadeias carbônicas. Acho que eu resolvi 3 ou 4 exercícios mostrando para vocês passo a passo aí o que as questões mais cobram de vocês, tá? E hoje eu vou fazer o mesmo esquema. Vou pular aqui tudo que nós conversamos e eu vou começar fazendo exercícios. E o primeiro exercício, direto ao ponto hoje aqui, para a gente aproveitar nosso tempo juntos. O primeiro exercício que eu trouxe é um exercício de vestibular, tá? É um exercício lá do ITA. Deixa eu tirar o meu ponteiro. Às vezes a gente acha que o ITA tem um vestibular muito difícil e é realmente um vestibular muito concorrido, mas eu trouxe esse exercício justamente para desmistificar isso de provas difíceis, tá? Esse exercício aqui, particularmente de química orgânica, é tudo que nós estamos fazendo, e eu quis trazer para vocês perceberem como o simples fato de vocês conseguirem identificar os grupos funcionais de um exercício, vocês conseguem resolver e pontuar questões no vestibular, tá? Isso é importante, ó. O que ele está perguntando aqui nesse nosso exercício? Ele está perguntando, considere as seguintes substâncias, e aí ele pontua as substâncias para a gente, ó. A substância vai do 1 ao 4. Perceba que essas substâncias elas têm composições químicas diferentes, certo? E aí ele pergunta, essas são as seguintes funções químicas, acompanha aqui com o laser comigo, ó. Essas são as seguintes funções químicas. A opção que associa corretamente as substâncias com as funções químicas é, basicamente, tá? Essa parte aqui, turma, é a nossa questão. Essa parte ao lado é a resposta, tá? Então, basicamente, o que o ITA está te perguntando nessa questão de vestibular dele aí é para você identificar e me falar, essa daqui é um álcool, é um ácido carboxílico, é um acetona, é um éster? Me identifica qual é qual, simples, sem conta, sem raciocínio específico de química, simplesmente o fato de você conseguir identificar qual é o grupo funcional presente em cada uma delas, você mata a questão. Para responder isso, eu vou voltar aqui, ó, na aula que eu expliquei para vocês o que é química orgânica, tá? Na aula que eu expliquei para vocês o que é química orgânica, eu expliquei para vocês
que o grupo funcional é aquela unidade que se repete, né, em todos os tipos de série de compostos, né? O grupo funcional é um grupamento de átomos responsáveis pela semelhança de comportamento químico de uma série de compostos. Nesse exemplo aqui, eu coloquei o OH, que a gente chama na química de um grupo hidroxila, que é formado por hidrogênio e oxigênio, hidroxila. Né? Sempre que eu tiver esse OH na extremidade de qualquer tipo de reação química, eu sei que eu tenho um álcool. E esse é o grupo funcional do álcool, tá? E como eu localizo? OH, tá vendo que eu coloquei um OH aqui? Aqui eu tenho um anel mesênico, eu tenho um OH. E aqui eu tenho outro tipo de estrutura, acompanha comigo, e eu também tenho OH. Se eu tenho OH, um grupo hidroxila, e ele está presente em diferentes compostos, perceba que aqui eu tenho um ciclo, aqui eu tenho outro tipo de cadeia, e aqui eu tenho outro tipo, mas ele se repete, quer dizer o quê? Que todos esses três compostos, eles têm o mesmo grupo funcional, embora sejam compostos diferentes, eles possuem o mesmo grupo funcional, ou seja, trata-se de álcool nesse caso. São álcools diferentes? Lógico, posso ter um álcool etílico, eu posso ter um fenol, eu posso ter um enol, enfim, eu posso ter vários tipos de álcools, mas eu posso afirmar para você que os três são álcools por conta do grupo funcional, que é essa parte aí da estrutura química dele, que é o OH que se repete. Viu um OH na extremidade, você mata a questão, sabe que é um álcool, perfeito? E aí eu trouxe para vocês as principais funções aqui e os seus grupos funcionais. Isso daqui é importantíssimo, ó, álcool. Essa questão, galera, não tem como, a gente precisa saber decor. Você precisa ir para o Enem sabendo, tá? A nossa função é aqui. Conforme você vai fazendo os exercícios, você vai se habituando, ficando mais fácil, tá? Então, OH, viu um OH, você sabe que é um álcool. Pode ser um álcool etílico, etanol, enfim. Um aldeído, ele tem uma dupla ligação, a gente chama de carbonila. A gente chama de carbonila porque car vem de carbono e carbonila vem de oxigênio, né? Você tem uma dupla ligação aqui formando com oxigênio. O cetona, né? Você tem o éter, o éster, todos esses que eu estou pontuando para vocês são muito importantes a gente saber, são os mais comuns aí, tanto no setor de processos químicos como numa futura prova de vestibular. Igual essa do item que eu trouxe para vocês, o éter. A diferença do éster e do éter. O éter é oxigênio formando um heteroátomo, ele vem ligando aqui dois carbonos, tá vendo? Olha a formulação dele aqui, ó, um oxigênio no meio de uma cadeia carbônica. O éster você já tem ele formando aí na extremidade, com uma dupla ligação, oxigênio, e uma ligação simples com oxigênio. Você tem que aprender a enxergar essas daqui, esses grupos, e identificar, ó, quando eu tenho identificar qual é o grupo funcional que o caracteriza. Aqui eu tenho uma dupla ligação com oxigênio e uma ligação simples com oxigênio, com OH, OH e O, ácido carboxílico, né? A amino, deixa a dica para vocês, vê de, ó, o que tem aqui na amina? Tem um N, aqui também a gente tem um N. E na amida eu tenho N também, só que a diferença da amida e da amida, que quando você fala da amida, ela é ligada pelo menos a um átomo de carbono. Na amida a gente tem essa dupla O aqui, né? Então, ó, vamos responder a questão, fazendo um review. Eu mostrei para vocês o que é um grupo funcional, né? Expliquei para vocês, mostrei aqui, lógico, eu expliquei um pouco mais rápido, mas você tem na sua apostila, faça uso da sua apostila, turma. É um conteúdo muito bacana, exemplificado, tá? E das principais funções. Você tem aí a tabelinha, nas aulas anteriores eu passei a tabelinha e detalhei para vocês, tá? Então, para matar a questão, a gente só precisa enxergar o seguinte, ó. Vamos analisar qual é a questão certa, ó. Cadê o meu marca-texto aqui? Vamos ver a questão correta. Ó, o primeiro, o item 1. O que a gente tem aqui no item 1? Ó, vou trocar de... Nessa tabelinha aqui, turma, eu trouxe para vocês, perceba, todas essas funções que ele cita no enunciado, eu trouxe para vocês qual seria, né, o grupo funcional. Por exemplo, começando com ácido
carboxílico, ó, como a gente forma um ácido carboxílico, né? Acabei de mostrar para vocês. Quando eu coloco o R, eu quero dizer o radical, é como se fosse um radical livre. É como se esse OH estivesse se ligando no R. Esse R está simbolizando uma cadeia carbônica, outro tipo de composto que está ligando ao OH. Tá? Pode ser um composto grande, pode ser um composto mais simples. É isso que ele está representando quando eu coloco um radical, R de radical, nesse sentido. Coloquei o álcool aqui, deixa eu colocar. Coloquei para vocês a fórmula do aldeído. Perceba que todos nessa posição, nessa ordem, cetona, ó, cetona, demonstrei para vocês como ela vem. Cetona é fácil, ó, marca assim, ó. O, não tem O na cetona, então você tem uma dupla ligação com O de cetona, dupla ligação com C, ó, C de carbono. O carbono sempre vai ser o nossa partida aqui para a identificação de grupos funcionais. E o éster? O éster você tem, ó, a diferença do éster e do éter. O éter, pensa assim, éster, vem no plural, então você tem 2 oxigênio, S de plural. A gente tem que marcar, é como se fosse macetes aí para a gente ir decorando, né? Éster no plural, você tem 2 éster, 2 O, dois elementos de oxigênio aqui. O éter no plural, no singular, não tem S, você tem um oxigênio só. Pode parecer bobo, mas na hora da prova você acerta questões com esses macetes. É muito funcional a gente começar a enxergar macetes assim na hora de resolver. Tanto na minha disciplina como das demais. Então, conseguimos enxergar as principais. O que a gente precisa fazer para acertar a questão? Primeira coisa, item 1. A gente precisa analisar esse grupo funcional, perceba, e me falar, ele é um aldeído, é uma acetona, que tipo de material é esse? Qual é o grupo funcional? Se a gente voltar aqui, ó, a gente vai enxergar que o item 1, composto de número 1, é um aldeído. Por quê? Um aldeído ele sempre vai ter um oxigênio e uma dupla de oxigênio, né? Uma ligação dupla com oxigênio e hidrogênio. Então, eu sei que o 1 é o aldeído. E o 2? O 2 fica fácil, lembra? Cetona, O de cetona, a gente tem, ó, O de cetona, a gente tem uma dupla ligação com O. É uma cetona, matamos o exercício 2, o composto 2. E, ó, a cetona a gente tem que saber decor, gente. Cetona, ou esse O a gente puxa por oxigênio, né? Então, uma dupla ligação com O. E o terceiro? O terceiro a gente tem um oxigênio. Lembra a diferença do éster, o macete que eu expliquei para vocês? A diferença do éster e éter, um macete para nunca mais esquecer? O éster tem S, é como se fosse plural, éster. Eu tenho 2 oxigênios. E o éter, eu não tenho S. Então, eu só tenho um oxigênio, como se eu tivesse no singular, de maneira bem macete mesmo para a gente acertar. Esse daqui só tem um oxigênio, então ele não é um éster, é um éter. Acertamos também o terceiro composto. E o último composto? Perceba que o último composto, a gente tem um oxigênio, a gente tem 2 oxigênios. Se eu tenho 2 oxigênios, eu tenho um éster. Então, eu já matei aqui o quarto elemento também. Voltando na questão correta, a gente vai perceber que, analisando os três, a questão correta aí é a alternativa C. Ela que diz para mim o que nós respondemos aqui juntos, que o primeiro composto é um aldeído, o segundo é cetona, o terceiro é um éter e o quarto um éster. Viu esses macetes aí do éster, da cetona? Isso daí é interessante para a gente marcar. Esse próximo exercício é um exercício do Enem, tá, gente? Trouxe duas questões do Enem hoje para a gente resolver. Antes disso, perceberam que o exercício do ITER é bem fácil, né, turma? É só identificar os principais grupos funcionais, falamos muito deles. Não vá para a prova sem dar uma olhada. Isso daqui você consegue resolver a questão rápido. Percebeu? Eu fui voltando fazendo uma revisão, mas dava para ter resolvido muito rápido. Vocês viram, né? Só identificando aqui. E preste atenção para as dicas que eu dei dos ésteres e do oxigênio quando a gente tiver acetona, um éster ou um éster, um éter, tá? Para você não errar. Normalmente a banca, né, que promove as provas aí de vestibulares de Enem, elas te confundem exatamente nesses pontos que eu inventei esses macetes, tá? Então, essa questão agora é uma questão no Enem. E ela fala o que pra gente?
Um método para determinação do teor de etanol na gasolina consiste em misturar volumes conhecidos de água e de gasolina em um frasco específico. Após agitar o frasco e aguardar um período de tempo, medem-se os volumes das duas fases immiscíveis, que são uma orgânica e outra aquosa. O etanol, antes miscível com a gasolina, encontra-se agora miscível com a água. Para explicar o comportamento do etanol antes e depois da adição da água, é necessário conhecer. Gente, questão para você matar rápido. Aqui está querendo dizer o quê? Qual o fenômeno que a gente explica? Que a gente conversou bastante sobre isso. E é justamente a alternativa E, a interação entre as moléculas. A gente falou bastante disso. Vocês tiveram até essa parte de solubilidade, vocês tiveram no segundo ano. Aqui em Química Orgânica, a gente começa a chegar à formulação. Como a presença, por exemplo, o etanol, a gente sabe que é um álcool, né? Ó, a gente sabe, acompanha aqui comigo. O etanol ele tem o grupo hidroxila OH. Se viu OH na ramificação de um composto, você sabe que é um álcool. Perfeito? Você sabe que o grupo funcional dele é um álcool. Você não vai errar mais isso não, hein? E o que a gente percebe também? O tipo de interação entre as moléculas, quando a gente fala de interação das moléculas, a gente fala das forças intermoleculares. Olha lá, forças intermoleculares influenciam a solubilidade dos compostos orgânicos. Perfeito, você precisava entender isso. Quando a gente fala de forças intermoleculares, né, a força de Van der Waals, a gente fala as pontes de hidrogênio, vocês estudaram isso no segundo ano. Isso influencia a solubilidade, ou seja, a capacidade do material se tornar miscível em outros compostos, ou seja, eu coloco o etanol na gasolina, eu coloco o etanol na água e eu consigo enxergar partes separadas, ou eu consigo ou não consigo enxergar. Se eu não conseguir enxergar fases, quer dizer que meu material é miscível, ele se mistura de maneira que eu não consigo a olho nu perceber que existem fases diferentes, tá? Então, bateu o olho, ele começou a falar sobre solubilidade, você já marca, poxa, solubilidade, as forças intermoleculares, né? Se é uma força forte que está unindo aí a junção das moléculas desse meu composto internamente, vai afetar diretamente a solubilidade. Então, marca assim, forças intermoleculares afetam diretamente a solubilidade dos compostos orgânicos. Composto orgânico é a presença de carbono. Se tem presença de carbono, é um composto orgânico. A maior parte dos compostos que nós temos em química tem carbono e é um composto orgânico. Perfeito? Por que não é a alternativa A? Densidade dos líquidos. Não seria. Quando a gente fala de densidade, a gente relaciona massa e corpo. Lembra? Densidade é o quê? Massa em relação ao corpo, em relação ao volume ocupado desse material. Em nenhum momento o enunciado aqui falou isso pra gente. Então, a alternativa A está errada. E a alternativa B? A gente falou aqui o tamanho das moléculas vai influenciar? Aqui ele falou dos volumes. Não, o tamanho das moléculas influencia na polaridade dos compostos, né? Quanto maior a cadeia carbônica, mais apolar a substância é. Mas em nenhum momento ele citou isso. Ele está falando sobre imissíveis. Ele está falando que está colocando o material, né, o álcool, e está falando que antes o etanol, antes miscível com a gasolina, encontra-se miscível com a água também. Então, ele está falando sobre solubilidade, não tem nada a ver a questão do tamanho da molécula. Então, a alternativa B está errada, né? E a C? A C ele fala o ponto de ebulição dos líquidos, né? Quando eu falo de ponto de ebulição, qual que é a intenção? É conseguir separar as moléculas, né? Por exemplo, processo de destilação. Faço muito isso no setor de álcool, no setor aí de combustível. Por quê? Justamente para separar o que é interessante para um processo, um refinamento, por exemplo, e o que não é, o que é produto, o que é subproduto, perfeito? A gente faz, por exemplo, a destilação para separar compostos que tenham pontos de ebulição diferentes, justamente essa capacidade, né? Essa diferença que faz com que ocorra essa diferenciação. Quanto menor o ponto de ebulição, mais rápido, mais facilmente essa molécula é vaporizada. Mas aqui no enunciado, em nenhum momento também ele se refere a ponto de ebulição ou destilação. Então, a alternativa C está errada.
Por que a alternativa D está errada? A alternativa D é o seguinte: os átomos presentes nas moléculas. A gente sabe, por exemplo, o aldeído possui carbono, hidrogênio, oxigênio na sua estrutura. A gente sabe que a gente estudou aí tipos de ligações intermoleculares, né? Ele consegue formar os mesmos elementos e também ele é capaz de formar ligações com o hidrogênio. Então, se você para ler aqui o enunciado, ele em nenhum momento ele fala dos átomos que estão presentes nas moléculas, né? Ele não menciona se é um aldeído, em nenhum momento ele fala isso. A gente elimina a alternativa D por exclusão, sobrando a alternativa E, como eu expliquei para vocês, né? A interação do etanol com a água é uma ligação que a gente chama de hidrogênio. É mais intensa do que a gasolina. Não precisava saber com exatidão essa interação que vocês estudaram lá no segundo ano. O que a gente precisava saber, você matava a questão só de identificar o quê? Que quando você fala de solubilidade dos compostos, o que é exatamente o que ele está falando, quando ele mistura o etanol com a gasolina, e depois quando ele mistura o etanol com a água, ele está falando sobre solubilidade, miscibilidade. Isso é solubilidade, bacana. É solubilidade? Qual das alternativas traz algum elemento que influencia essa solubilidade? Basicamente, a alternativa E, portanto, é o nosso gabarito. Falou de insolubilidade nos compostos orgânicos, quem afeta diretamente são as forças intermoleculares, seja de polo, seja força de hidrogênio, van der Waals, enfim, forças intermoleculares. Perfeito? Então, a alternativa certa é a alternativa E. Vamos para a próxima. Ó, eu trouxe aqui um slide que eu trouxe na nossa última aula, se não me engano, onde eu expliquei para vocês sobre os pontos de ebulição, quando eu falava dos hidrocarbonetos. Lembra dos hidrocarbonetos? São as cadeias que é onde estão presentes apenas hidrogênio e carbono, hidrocarboneto. Nossa matriz energética, pessoal, combustíveis são basicamente oriundos aí desse grupo funcional. Aí eu falei um pouquinho, né, dessa nossa ponto de fusão e ponto de ebulição. Uma dica, quando a gente tem maior massa molar, a gente tem maiores pontos de ebulição e de fusão, tá? Se você tem um elemento, isso aí pode ser que caiam, e eu já vi algumas questões cobrarem. Isso daqui é a questão é teórico mesmo. Imagina, se você tem uma molécula que tem uma cadeia carbônica, um composto carbônico que seja, ele tem uma massa molar maior, você vai precisar colocar mais temperatura para você conseguir fundir ou fazer a ebulição desse material. Então, maiores massas molares, que tem um valor maior, vão possuir maior também, diretamente proporcional aí, ponto de fusão e de ebulição. Por lógica, a gente consegue acertar. E esse outro exercício que eu trouxe para vocês, mais um do Enem, tá? Esse daqui é por você consegue identificar. Esse é um exercício daqueles que quando o aluno olha, ele assusta, mas ele sabe resolver. Muitos alunos chutam ou pulam para o próximo, mas eu vou explicar para vocês como é fácil acertar, tá? Com tudo que nós estudamos aqui. Gente, aqui eles fizeram uma brincadeira. Eles fizeram uma brincadeira aqui, usando representações de cadeias carbônicas para fazer um desenho, né? Aí eles falaram o seguinte no enunciado do Enem: as moléculas nanoputiãs lembram figuras humanas e foram criadas para estimular o interesse de jovens na compreensão da linguagem em formas estruturais. Lembrando que formas estruturais é a maneira como você representa compostos orgânicos e suas funcionalidades. Funcionalidades, grupos funcionais, aldeído, éster, acetona, enfim, tudo o que nós falamos no exercício 1 de hoje. Muito usadas em química orgânica. Um exemplo é esse é um nanokid, representado na figura. Então, você tem uma representação aqui e está te perguntando o quê? Em que parte do corpo do nanokid, que parte do corpo do nanokid existe um carbono quaternário? Muito bom essa questão, eu achei criativa. Mãos, cabeça, tórax, abdômen e pés. Então, você tinha que olhar para esse desenho que eles fizeram, mas estão simbolizando um composto e identificar que ponto nós temos um carbono quaternário. Para responder melhor,
Eu trouxe dois slides, inclusive estão presentes aí no portal nas aulas anteriores, ó. Esse esqueminha aqui, esse esqueminha aqui é um esqueminha bem bacana, né? Faz com que vocês enxerguem aí a diferença de tipos, a disposição, né? Como a disposição, cadê o meu marca-texto aqui? Como a disposição do carbono, ela vai influenciar na sua classificação, tá? Então, aqui a gente tem o carbono primário, por exemplo. Perceba que ele está presente aqui, a bolinha laranja, tá? O carbono primário, normalmente, ele vai estar nas extremidades, porque ele vai se unir com um carbono só. Lembra o seguinte, turma, o nosso carbono aí, ele faz 4 ligações para se tornar estável, e é justamente essa estabilidade do carbono que faz com que ele seja um elemento principal aí na indústria de química, porque é essa facilidade com que ele se liga que facilita os mais diversos compostos, milhões de compostos orgânicos que hoje nós temos domínio da sua tecnologia, tá bom? Então, quando eu falo carbono primário, normalmente ele se encontra. Perceba que até as cores que eu coloquei aqui foram à disposição para tornar essa explicação mais didática. Então, ó, a bolinha laranja aqui está simbolizando o que para a gente? É o primário, ele se liga com um carbono só, tá? E normalmente ele vem nas extremidades, justamente para que ele não tenha esse apoio aí, né? Ele vem aqui nas extremidades, ó, justamente para que evite ligações secundárias. Está se ligando, tá vendo o laranjinha aqui, ó? Está se ligando com apenas um carbono. O secundário está se ligando com 2 carbonos. O terciário com 3 carbonos e assim sucessivamente. O quaternário está se ligando com 4, que é o máximo de ligações que o nosso carbono estável consegue fazer. Então, o carbono quaternário é o que eu chamo a atenção de vocês. Ó, esse daqui é o quaternário. Perceba que ele faz uma ligação, 2 ligações, 3 ligações, 4 ligações. Aqui eu trouxe outro exemplo prático para a gente conseguir enxergar também. Ó, a gente tem a disposição dos carbonos. No primeiro exemplo, a gente tem o primário, perceba, primário, turma, ele está sempre na extremidade. Se ele não estiver na extremidade, não tem nem sentido ele ser primário, porque ele vai estar se ligando com pelo menos mais um carbono, tá? Então, primário sempre na extremidade, aqui, ele se liga com apenas um carbono. Outra coisa importante, quando você fala de ligações do carbono, são entre ligações de carbono com carbono, tá? Ó, ligações de carbono, ele tá fazendo, ó, vou demonstrar para vocês. Ah, ele é primário por quê? Professora, assim, também, já me perguntaram isso na aula passada, deixa eu colocar aqui para responder. Marca texto. Ah, professora, esse carbono aqui ele é primário, mas ele está se ligando com um hidrogênio aqui, com um hidrogênio aqui, com outro hidrogênio aqui e com o outro carbono aqui. Como ele é primário? Porque quando a gente fala primário, secundário, quaternário e terciário, nós estamos nos referindo, turma, a ligações de carbono com carbono. Não vai confundir e errar a questão por causa disso, tá? O carbono, naturalmente, ele vai se unir 4 vezes. Ele vai fazer 4 ligações para ele adquirir essa estabilidade dele, mas o que interessa para a gente enquanto classificação é ligações de carbono com carbono, tá? Então, nesse caso, esse carbono aqui está se ligando com apenas um carbono. Qual a ligação entre carbono? Não interessa se ele tem ligações com hidrogênio. O hidrogênio está aqui garantindo a estabilidade desse elemento, tá? Está fazendo uma ligação com carbono só. E nesse caso aqui, ó, ele está fazendo uma ligação com esse e uma ligação com esse. Perfeito. E o quaternário, que é o que nos interessa nesse exercício do Enem aí, ó. Ele está fazendo uma ligação aqui, 2 ligações aqui, 3 ligações aqui e 4 ligações aqui. Perfeito? Entenderam a pegadinha? Às vezes a gente acha simples, mas na hora da prova a gente se surpreende errando, e eu não quero que vocês errem. Então vamos lá. Qual que é a alternativa que você tem um carbono quaternário? A única alternativa que nós formamos um quaternário, né? É a alternativa A, as mãos. Perceba, gente, que é fácil identificar, ó. Aqui, ó. Aqui nós temos um carbono quaternário. Esses dedos que estão se formando aqui, 3 dedos, estão se formando, é como se formasse um carbono aqui, né?
E aí você tem 3 ligações aqui, ó, partindo dele. É como se fossem os dedos da mão aí desse nosso nanokid. Então, você tem um carbono formando 4 ligações, né? 1, 2, 3, 4 ligações. Isso só está presente na mão, porque nos outros, por exemplo, perceba, o AB, a cabeça, ele fala cabeça. Não, a cabeça é formada só por carbonos primários, tá vendo? Que são carbonos na extremidade. Na extremidade, a gente só tem carbono primário. A C, o tórax é formado por carbono secundário e terciário. A gente poderia confundir com a alternativa C, o tórax dele, né? Mas mesmo assim a gente não tem um quaternário aqui. E a alternativa D, o abdômen. O abdômen é formado só por carbonos secundários, ó, aqui. E a alternativa E, a gente fala dos pés, mas os pés, perceba que os pés não tem nenhum tipo de ramificação, né? Então, é um carbono que a gente chama de um carbono que está se ligando com apenas outro carbono, ou seja, é um carbono primário. Qual a alternativa que possui um único carbono quaternário? É a mão, essa daqui que eu simbolizei para vocês como alternativa certa, tá vendo? 3 ligações, cada dedo é como se fosse um carbono. Uma dica, carbono primário sempre está nas extremidades. O pé do nosso nanokid é um carbono primário, por quê? Não tem nenhum carbono se ligando com ele. Para você ter um carbono quaternário, você tem que ter essa configuração que eu mostrei aqui para vocês, né? Ó, ele precisa estar aqui no meio, ó, sendo ligado com mais outros 4 carbonos. E lembre-se, turma, não vai confundir mais o nosso carbono ligações, quando a gente for classificar, tá? Terciário, quaternário, ligações entre carbonos. Vão tentar confundir vocês, mas a partir de agora vocês não vão ser mais confundidos, tá? Percebam que a aula de hoje foi com base em exercícios. Eu acho que aulas assim super funcionam. Foquem aí nas apostilas de vocês. Essas dicas que eu passei para vocês não são só dicas para nossa aula, mas para os vestibulares, para o Enem que estão chegando, tá? Quando estivermos na nossa aula presencial, a gente vai reforçar tudo isso, ok? Mas eu gostaria muito que vocês refizessem aí no caderno de vocês e estudassem para nossa avaliação da próxima semana. Até lá, então. Cuidem-se, turma!